Olá, seres infinitos! Hoje gostaria de refletir com vocês sobre um tema profundo e universal: o medo da morte. É uma preocupação que todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos. Entretanto, acredito que ao explorarmos esse medo, podemos encontrar um caminho para dar mais significado às nossas vidas e aprender a lidar com nossa mortalidade de maneira mais saudável. A morte, de certa forma, é a única certeza que temos na vida. Ela é inevitável. E esse conhecimento pode nos levar a questionar o propósito de nossa existência. Quando confrontamos o medo da morte, somos desafiados a examinar o que realmente valorizamos em nossas vidas e o que desejamos realizar enquanto estamos aqui. Refletir sobre a morte pode nos ajudar a priorizar o que é genuinamente importante para nós. Nos faz questionar se estamos gastando nosso tempo de maneira significativa, se estamos cultivando relacionamento significativo, se estamos buscando nossas paixões e contribuindo para o bem-estar dos outros. Além disso, a reflexão sobre o medo da morte também pode nos encorajar a adotar uma abordagem mais saudável em relação à nossa própria mortalidade. Em vez de fugir desse medo, podemos usá-lo como um lembrete precioso de que a vida é frágil e fugaz. Isso nos motiva a viver de forma mais autêntica, a ser mais compassivos e a aproveitar cada momento com gratidão. O medo da morte é uma emoção profundamente arraigada na experiência humana. É uma reação natural diante da incerteza do que acontece após o fim da vida. Esse medo pode surgir de várias fontes, incluindo crenças religiosas, filosofias de vida, experiências pessoais e culturais. A maioria das pessoas em algum momento da vida enfrenta o medo da morte. Isso pode ser desencadeado por situações como a perda de um ente querido, enfrentar uma doença grave ou simplesmente pela reflexão sobre a finitude da existência. A religião e a espiritualidade, muitas vezes, desempenham um papel importante na forma como as pessoas lidam com o medo da morte. Diferentes tradições oferecem explicações e conforto sobre o que acontece após a morte, e muitas delas promovem a ideia de que a morte não é o fim absoluto, mas sim uma passagem para outro estado de existência. E eu particularmente acredito muito. Estamos todos de passagem aqui, que a vida continua. E sim, devemos entender que estamos aqui de passagem e que tudo é apenas um fluxo e que podemos aprender, mesmo com medo da morte que é inevitável. Muitas pessoas, quando perdem um ente querido, ficam tão deprimidas, acontecem tantas situações que às vezes perdem até um motivo de viver ou de continuar vivos, e muitas pessoas entram em depressão profunda. Então é importante a gente analisar tudo isso com muito carinho e cuidado, porque não é apenas o medo, é o medo da morte que vai vir com a solidão, com medo de perder alguém, que às vezes pode ser até um animal. Muitas pessoas, quando perdem um animal, ficam profundamente em depressão. É importante lembrar que o medo da morte é uma emoção complexa e pessoal, e as maneiras de lidar com ele variam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas encontram conforto em práticas espirituais ou religiosas, enquanto outras buscam compreender a morte através de uma perspectiva mais científica ou filosófica.
Algumas escolas de pensamento sugerem que confrontar a mortalidade pode levar a uma apreciação mais profunda da vida e a uma vivência mais autêntica. Enfim, esse é um tema muito complexo. Requer muita reflexão. Espero que esse áudio tenha sido contribuição. E agradeço a todos que estão me ouvindo com muito amor. E que vocês possam superar todos os medos. Tudo é para o nosso aprendizado. Tudo na vida é para o nosso aprendizado. Gratidão pela oportunidade. Gratidão.